Bom dia, igreja. Bom dia também para você que nos assiste em casa, nas redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua casa, sua vida, seu lar completo, meu irmão. Deus venha se derramar suas bênçãos sobre cada um de nós. Hoje, nessa manhã maravilhosa, né? Esse sol quentinho aí, que Deus está nos dando para nós mais um dia louvar o nome do nosso Senhor. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos começar o trabalho do nosso Deus orando. Não esqueça de orar um pelos outros, né? Tem muitos irmãos enfermos, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas, que vocês, os irmãos, venham assim colocar cada um nas suas orações. E não esqueça também de orar pela congregação lá do Andiroba, a Nova Aliança, pelos irmãos lá também, tá bom, irmão? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, obrigado, Deus, pela semana que Tu nos deste. Perdoa nossas faltas cometidas na Tua presença. Sei, Senhor Deus, que eu sou falho na Tua presença, nós falhamos todos os dias, mas que Tu possa, Senhor Deus, assim nos perdoar. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Agora, Deus, abençoe esse culto, que Tu venha assim, Senhor Deus, derramar Tua sabedoria sobre as nossas vidas, que nós possamos sempre, Senhor Deus, estar caminhando Teus santos caminhos, mas eu peço Tua ajuda, Senhor Deus, para ajudar, Senhor Deus, nessa caminhada, Senhor. Eu estou Te entregando a vida, Senhor Deus, de cada um dos irmãos. Tu sabes, Senhor Deus, quantos tem enfermo, às vezes, Senhor Deus, querendo chegar até aqui, mas não pode, Senhor Deus, já com o corpo, Senhor Deus, com enfermidade, às vezes que atrapalha, Senhor Deus, chegar na Tua igreja. Mas assim, abençoa os passos daqueles que estão vindo, apressa seus passos, livra Teus servos do mal. Abençoa também, Senhor Deus, o pastor da igreja que está também ali tirando esses dias, Senhor Deus, de descanso, para melhorar cada dia mais a sua mente. Protege e livra ele do mal onde ele estiver, Senhor Deus. Abençoa todo o trabalho, Senhor Deus, aqui hoje. E nós estamos te agradecendo tudo isso e te pedimos, em nome do Teu Filho amado, que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmão, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Salmo 41, 4 versículos, de 1 a 4. Salmo 41. Salmo 41. Amém, irmão? Diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, e o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida, e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra Ti. Amém, irmão? Podeis assentar, irmão. Vamos começar louvando o nosso Deus hoje com um cântico, Bom Estarmos Aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus,
num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Amém. Que Deus possa nos abençoar, né? Que nós possamos estar sempre louvando o nosso Deus num só espírito, num só pensamento, né, irmão? Isso é maravilhoso. Vamos cantar mais o hino do nosso cantor cristão, número 15, tá? Exaltação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia
do seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Próximo cântico que nós vamos cantar, irmão, enquanto a gente estiver cantando, você pode entregar o dízimo, né? E a oferta do Senhor. Assim que Deus propôs no seu coração, você dê de coração, né, irmão? 89, poder do sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Nós já cantamos, já oramos, agora a gente vai ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Senhor pelo servo do Senhor. Fé aqui, irmão, que nós estamos enfardados hoje, né? Vira esse detalhe aqui, né? Tá certo. Eu falei que era o servo e o conservo, né? É isso aí. Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Hoje quem estaria escalado para trazer a mensagem pela manhã era o nosso irmão Leonardo Lopes, mas por motivo de trabalho ele pediu para substituí-lo, né? Então, nós estamos aqui para servir, então nós estamos apostos para juntos servirmos ao Senhor. Então nós estamos num horário muito bom,
9 horas e 36 minutos. Então nós temos um tempo hábil aqui para expor a palavra de Deus. E para isso vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. O capítulo é o 13. Atos, capítulo 13. O verso é de 1 a 3. Aqueles que puderem ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3. Gostaria de poder contar com a sua reverência, enquanto nós vamos expor Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3, que diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos, congregados, como povo que se chama pelo teu nome, à tua presença. E nesse momento que vamos meditar na tua palavra, pedimos a orientação indispensável do Espírito Santo em nos conduzir em toda a verdade. Para isso, Senhor, abre o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e vontade revelada a nós. Que o Senhor nos dê toda a disposição mental, nos dê o interesse de podermos darmos a nossa atenção devida à tua palavra. Nos abençoe nesse tempo que vamos estar meditando na palavra do Senhor. E queremos lembrar mais uma vez do teu servo, pastor Hortan, e esposa, que estão ali em Codajás, que o Senhor conceda a eles ali dias preciosos de comunhão com os irmãos, e dias de descansos, e prepare desde já, Senhor Deus, o seu retorno para o seu lar. Continua abençoando os trabalhos da tua igreja, no decorrer da semana, todas as atividades que tem a realizar. Pedimos a tua bênção, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos? Gostaria de pensar com os irmãos, no texto que nós já lemos aqui, do capítulo 13 de Atos, sobre alguns aspectos da vocação. E eu acho muito interessante quando a mensagem ela está, dizemos assim, linkada com o estudo que está sendo dado nas classes, né? Nós estamos estudando sobre a história de Israel, ali a vocação de Saul, chamado de Saul, ministério de Saul, o reinado de Saul. E alguns aspectos ali práticos nos trazem aqui nessa reflexão também para uma compreensão mais ampla para os irmãos. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos da vocação, do chamado, como que isso acontece na prática. E um grande exemplo que nós temos é esse capítulo 13, esses 3 primeiros versos aqui, que nós encontramos na igreja de Antioquia. Uma igreja de Antioquia que hoje é a Turquia. E essa igreja, observe que teve uma prática muito interessante,
que deve ser observada por nós. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos da vocação. E o primeiro aspecto que nós podemos observar aqui nesse texto que nós lemos aqui, que está no versículo 2, é a devoção dos servos. Preste bem atenção. Nós estávamos falando na nossa classe, sobre chamado, né? Quantas pessoas que vão para o seminário, muitas vezes aqueles que vão para o seminário acham que já vão ser pastor, que já vão ser missionário, que não é assim, né? Nós sempre ensinamos que o seminário, ele é uma ferramenta para que você sirva a Deus melhor. Então, você quer servir a Deus melhor? É interessante você fazer um seminário, se preparar. Então, é uma ferramenta de trabalho. Você imagina só o pedreiro chegar lá no seu trabalho sem a colher, né? Vai fazer o quê? Vai embuçar uma parede, mas ele não trouxe a colher. Então, não vai servir bem, né? Então, muitas vezes, para servirmos a Deus, nós precisamos de preparo. Então, o seminário é essa extensão de você ter essa ferramenta que está à disposição da igreja. Nós temos na nossa missão um seminário, que é uma oportunidade de nós nos prepararmos e servirmos a Deus melhor. Então, quando nós falamos aqui para os irmãos que o primeiro aspecto da vocação é a devoção, olhe para o versículo 2, olha o que está escrito aqui nas primeiras palavras do versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor. Então esse é o primeiro aspecto da vocação, é servir, né? O texto está bem explícito ali, ó. E servindo eles. Eles não serviram. Ele serviu, né? Um tempo. Então tem muitas pessoas que vivem num saudosismo danado. No meu tempo nós evangelizávamos. No meu tempo nós íamos nessas ruas aqui da Compensa 2 convidar. Não serve mais. Por que não faz mais isso hoje? Vive preso num saudosismo. Então esses irmãos aqui, observe bem, e servindo é um serviço contínuo, irmãos. Servir a Deus é um serviço contínuo. Não podemos parar. Por isso que esses irmãos aqui, eles são vocacionados e eles têm essa primeira característica, esse primeiro aspecto, é servir. Se você observar, os discípulos a quem Jesus chamou para serem apóstolos, eram homens o quê? Desocupados, eram? Não, eles eram homens ocupados. E alguém diz até a seguinte máxima, né? Que Deus não chama desocupados. Então, se você quer saber se você é um vocacionado, o primeiro aspecto é esse, que você tem uma vida de devoção, como esses irmãos aqui, que servem. E eu gostaria de estender esse pensamento, que esse serviço do qual nós somos chamados aqui, é servir com a alma voluntária. Será que o apóstolo Paulo e Barnabé aqui, eles estavam preocupados, ou já perguntando para o pastor da igreja de Antioquia, quanto que eles iam ganhar para servir a Deus? Vocês acham que eles estavam preocupados com o lado financeiro? Não, irmãos. O serviço para Deus é um serviço voluntário. Vamos olhar aqui, 1 Crônicas. Hoje eu vou estar bem alinhado com o Neto, a dupla dinâmica. 28 e o versículo 9. Observe aqui como que os judeus, os israelitas, eles tinham esse entendimento de serviço para Deus. Será que eles estavam preocupados se eles iam receber algo em troca? Observe o que diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração, que, irmãos? Íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha
todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar por ti. Se o deixares, ele rejeitará para sempre. Então, olha o entendimento aqui que ele está recebendo do seu pai, que ele deveria servir com a alma voluntária. E é esse o entendimento que nós precisamos ter, irmãos, do serviço para Deus. É voluntário, somos servos, e nós devemos servir com a alma voluntária. Esses irmãos também, eles serviam com fidelidade. Olha Atos 20, 19. Primeiro aspecto da vocação é a devoção dos servos. Atos 20 e 19 nos diz assim: e servindo ao Senhor com toda a humildade, irmãos. Servir a Deus com humildade. Fazer o serviço como para o Senhor e não para ser visto por homens. Então, servir a Deus requer essa fidelidade, essa humildade. E uma outra coisa interessante, irmãos, é servir ao Senhor com inteligência. Colossenses 1:9. Servir ao Senhor com inteligência. Porque nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira, né? Nós precisamos entender que o Senhor tem nos capacitado, tem nos revestido de entendimento, de inteligência. Quando aqui em Colossenses 1:9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno quê? Conhecimento, inteligência, conhecimento de Deus, da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, nós vamos observar aqui, nós estamos aqui construindo aqui do lado, né? Nosso anexo, nossa quadra, nosso espaço mais amplo. Será que essa obra aí foi da noite para o dia? Vamos ampliar aqui. Constrói aí, irmão Valderi e o irmão Jaime, né? Não, irmãos. Requer o quê? Planejamento. Alguém precisou desenhar, alguém precisou medir, alguém precisou idealizar. Então, servir a Deus, irmão, requer o quê? Inteligência. E é interessante que a comunidade cristã, a igreja, ela tem dessas ferramentas. Deus tem capacitado irmãos aqui com sabedorias, com inteligência. E aí nós olhamos aqui, precisamos ornamentar aqui a igreja, né? Foi o dia da mulher. Aí nós temos aqui um painel aqui. Eu não sei fazer isso aqui. O senhor garante, irmão, fazer isso aqui? Né? Mas Deus capacitou alguém aqui com essa habilidade. Então você observa, irmãos, que a igreja de Antioquia aqui tem desses irmãos que estão o quê? Servindo. Isso nos dá o entendimento que é um serviço contínuo. Vamos ver isso? Daniel 6:20. Mostra que, à medida que nós estamos servindo ao Senhor, ao mesmo tempo nós estamos testemunhando para os ímpios de quem nós estamos servindo. Onde nós moramos, ali no Petrópolis, nós temos ali 2 vizinhos, que é um mercadinho, e tem a vizinha da frente, lá onde nós moramos, que todas as vezes, todos os domingos, pela manhã, ela nos vê saindo de casa.
né, arrumados com a Bíblia na mão, e nos cumprimentamos, bom dia, né? Mas há uma mensagem que não precisa ser falada, mas essa mensagem é transmitida, de que nós servimos a Deus. Olha aí, ó, Kennedy e a Sarita estão indo para a igreja, olha, eles servem a Deus, não precisa nós falarmos para onde nós estamos indo. Assim também, aqui em Daniel 6:20, naquele momento em que Daniel foi jogado lá na cova dos leões, que o rei ali ficou temeroso, que tragédia, né? Não conseguiu dormir à noite, quando o sol raiou, ele correu para lá e chegando-se ele à cova, né? Ele chamou, ele não teve nem paciência de pedir para abrir, não. Ele já foi chamando por Daniel. E olha a expressão dele aqui, ó. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel por voz triste. Porque o que ele imaginou? Que Daniel havia sido devorado pelos leões. Mas olha só a mensagem que há por trás disso. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem um dia tu serviu, é assim que está escrito? Ah, aquele Deus que tu serve de vez em quando. É assim, irmãos? Não. Olha a expressão que o próprio rei mencionou a respeito do testemunho de Daniel. A quem tu continuamente serves. Então, o serviço para Deus é um serviço contínuo. Aonde que você parou, meu irmão? Talvez você não tenha se envolvido em nenhum dos ministérios. Eu estou temeroso aqui, que eu ainda não estou habituado, né? O Timóteo disse assim, pastor, evita de estar andando porque sai do ângulo da câmera. É porque eu não sei ficar parado. Então está sendo uma luta para mim. Mas, meus irmãos, aonde você parou? Os ministérios, os departamentos da igreja precisando de obreiros. E talvez você sentado aí, se escondendo atrás da idade. Viu, irmão Samuel? Tem muitos que dizem assim, deixa isso para os jovens. Mas deixa eu dizer uma coisa de Deus para você. A palavra de Deus diz que os idosos ainda hão de dar frutos, irmãos. Fruto é serviço. Então há oportunidade, há lugar para você servir a Deus aqui também. Então continue, não pare. Porque o serviço para Deus é um serviço contínuo. Servir a Deus com entendimento de que servir a Deus e aos seus propósitos é um privilégio. É um privilégio servir a Deus, irmãos. Desde o trabalho mais simples, eu não estaria na condição de julgar qual o trabalho mais simples, porque eu considero cada trabalho importante. Mas numa linguagem de que você possa entender, do trabalho mais simples ao mais complexo, todos esses trabalhos é um privilégio servir a Deus. Você pensa que você também não vai ganhar seu galardão? Vai. Neto, não perderás seu galardão. Do trabalho mais simples que você possa julgar, ao mais complexo, é um privilégio servir a Deus. Os verdadeiros servos de Deus, porque existem os verdadeiros servos, por isso que eu gosto de aqui, às vezes parece ser redundante, não é. Mas é trazer uma distinção, porque existem os servos verdadeiros e existem os falsos servos, porque o falso servo, ele quer ser visto, ele quer a glória para ele fica emburrado quando ele não é reconhecido, porque o verdadeiro servo, ele quer a glória para quem? Para Deus, não para ele, longe de nós isso. Então os verdadeiros servos de Deus
eles levam uma vida de devoção ao Senhor e uma vida de serviço coletivo na igreja. Aprenda isso, irmãos. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade, então o serviço aqui é coletivo. O Senhor tem distribuído aqui habilidades diferentes, mas o propósito aqui é único, a glória a Deus. Então esses irmãos aqui, observe aqui no versículo 2, volta lá, Neto, para o nosso texto principal de Atos, capítulo 13, e versículo 2, mostra que eles estão servindo, e esse é o primeiro aspecto da vocação. Você quer saber se você é um vocacionado? Você está servindo? Ou você já serviu para o não vou mais servir não, porque deixa para os jovens, já fiz minha parte. Não, irmãos. Nós precisamos frutificar até o dia de morrer. Enquanto tiver fôlego, nós aí precisamos cumprir o nosso ministério, o nosso papel de servir ao Senhor continuamente. Coloque isso na sua mente e no seu coração, que nós precisamos servir continuamente. E servindo eles ao Senhor. Então, o primeiro aspecto aqui da vocação é sermos chamados, é se nós estamos servindo. Ou você quer ser servido? Às vezes nós nos comportamos como clientes. Crentes clientes. Quando chega na loja, né, você quer ser um atendente exclusivo para você. Aí você faz um monte de perguntas. Estou pagando, né, essa expressão? E às vezes na igreja nós nos comportamos como clientes, né? Nós queremos ser servidos. Esse banco aqui, não sei o quê, está calor. Esse negócio aí não deveria ser vermelho, deveria ser não sei o quê. Mas não tem tido o entendimento de que nosso papel aqui é servir uns aos outros. É servirmos. E aqui, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, nós vamos para o segundo aspecto. Primeiro, nós temos aqui a devoção dos servos, servir continuamente, levar uma vida de devoção ao Senhor. Só para abrir um parênteses aqui e responder alguma pergunta que foi feita na nossa classe, né? De que na vocação o seminário é apenas uma ferramenta, mas precisa do preparo e da unção. Preparo e unção. Quantos pregadores, irmãos, uma certa vez fomos para um congresso, e aí o primeiro palestrante, o título dele quase não deu no slide. Formado no seminário, não sei o quê, bacharel, PhD, escritor de não sei quantos livros, e aí o currículo dele quase não cabia aqui no slide. Aqui. Fulano de tal. E aí o homem subiu e falou. Só informação. Faltava unção. Aí depois, na segunda parte, veio um missionário que trabalhava lá nas aldeias indígenas. Ele só tinha mal um seminário mesmo. Mas quando o homem começou a falar, irmãos, os que estavam presentes ali sentiram a unção de Deus sobre a vida daquele homem. Deus falando, Deus fazendo arder o coração daqueles que estavam ouvindo.
Então, o preparo é importante, mas não é tudo. É preciso ter unção. Então, olha só o que está escrito aqui no nosso texto hoje, capítulo 13 de Atos 2. Já, Neto? 13, 2. Obrigado. E servindo eles ao Senhor, a devoção dos servos, disse o quê? O Espírito Santo. Aqui nós encontramos a direção do Espírito. Onde há servos servindo continuamente, há a direção do Espírito Santo. Então observe que o Espírito Santo aqui disse: separai-me amanhã. É o que está escrito aí, amanhã? Quando? É agora, irmãos. Porque o Espírito Santo aqui está para direcionar a igreja do Senhor. Quem guia, irmãos, aqui as nossas vidas é o Espírito Santo. Nós vamos ver isso. Então ele diz: separai-me agora. A direção do Espírito, e direção é guiar o povo de Deus no meio das incertezas, dos perigos e deveres desta vida, até chegarmos à herança celestial. Então o papel do Espírito Santo é guiar-nos. O problema é que o Espírito Santo está apontando para a direita, e nós queremos ir para onde? Estou ao contrário aqui, né? Porque eu sou esquerdo, estou todo atrapalhado aqui, né? Direita e esquerda. Imagina só um navio, né? Que bateu nas rochas, e aí o piloto lá disse que estava seguindo a bússola, mas quando foram olhar, a bússola estava irregular, estava com defeito, desajustada. Por isso ele bateu. Mas a nossa bússola aqui, irmãos, não está desajustada. E nunca ficará irregular. Porque a nossa bússola aqui dá a direção certa. Amém? Que é o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito Santo. A questão é o quanto que de nós estamos dispostos a obedecer à sua direção. O Senhor tem dito para você: olha, você pode servir a mim no ministério tal, mas você diz assim: não, Senhor, mas isso aí é para fulana. Ah, você pode servir ao Senhor no departamento tal. Não, Senhor, mas isso aí um dia eu já fiz, para mim não é mais para mim não, agora isso aí. O Senhor está dando a direção, irmãos. Mas nós não estamos dispostos a obedecer à direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo consiste, preste atenção nisso, a direção do Espírito Santo consiste que tenhamos uma firme convicção em nossa mente da necessidade constante de sermos guiados por Ele. Você tem essa firme convicção dessa necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo? Amém. Se você não tem, é porque você segue a sua própria direção. Por isso que as coisas dão errado. Por isso que as coisas não prosperam. Ainda que dê certo e prospere, a glória não tem sido para o Senhor. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vemos os resultados, prosperamos, mas a glória é dada a quem ele é devida, ao Senhor. Por isso o Espírito Santo disse agora: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Irmãos,
Existe uma obra para ser feita, mas não é para ser feita amanhã. Existe uma obra para ser feita que não é para daqui a um mês, daqui a um ano. Essa obra é para ser feita agora. E nós precisamos ser despertados quanto a isso, irmãos. É agora. Mas sabe quem o Senhor tem chamado? Aqueles que estão dormindo, é isso? Daqueles que estão parados, daqueles que estão distraídos. Não. O Senhor tem chamado aqueles que estão servindo. Então tem muita gente, jovens, aprenda isso aqui, ó. Tem muitos jovens que almejam um dia ser missionário, lá na África. Mas que hoje não quer servir a sua igreja local. Você acha que Deus vai chamar esses? Chama não. O Senhor vai chamar aqueles que estão servindo na igreja local. A igreja local é o nosso primeiro campo missionário, irmãos. Então, nosso local de servir é aqui, agora. Daqui que o Senhor vai vocacionar, levantar missionários, pastores, professores, professoras. É daqui que o Senhor quer levantar esses irmãos para preparar obreiros, para esses obreiros serem aposentados. Irmão, vocês acham que o irmão Antônio vai viver para sempre? Vocês acham que o pastor Hortão vai viver para sempre? Quem vai substituir esses homens? Quem vocês acham que Deus quer chamar para substituí-los? Porque a obra precisa continuar, amém? O Senhor quer chamar você. O Senhor quer envolver você nessa grande obra que tem que ser feita agora. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado, irmãos. Então nós precisamos dessa direção. Irmãos, ó como o meu coração foi confortado e tranquilizado com estas palavras de Isaías 58:11. Isaías 58:11. Olha como é que está linkada a palavra de Deus. Eu acho tão extraordinário quando essas coisas acontecem. Olha aí, ó. Lembra do ponto primeiro lá? Servir continuamente. Aqueles que servem continuamente. Olha que palavras preciosas. O Senhor te guiará quando tu obedecer. O Senhor vai te guiar quando der. É assim que está escrito? O Senhor te guiará continuamente. Servir continuamente. O Senhor vai te guiar continuamente. Fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. É aquilo que o irmão Elcio falou na lição, que toda obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca faltará sustento. Porque é de Deus, irmãos. Porque o obreiro que ele levantou, servindo continuamente, é guiado continuamente, é sustentado continuamente. Porque é assim a obra de Deus. Salmos 48:14. Salmos 48:14. Que este é Deus, esse Deus que nós servimos continuamente, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia, irmãos. Ele será o nosso guia até quando? Até a morte, para a glória de Deus Pai. Jesus disse a respeito do Espírito Santo, lá em João 16:13. Jesus disse:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, o papel dele, um dos papéis dele, é guiar o povo de Deus, é guiar o crente, é guiar o salvo, é guiar o servo. Paulo escreveu sobre isso lá em Romanos 8,14. Paulo diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então você observa aqui, um aprendizado aqui para nós, é que Deus nos chama, nos salva, agora vive aí aleatoriamente. Não, irmãos, Ele nos chamou, Ele nos salvou, mas Ele continua nos guiando, assim como Ele fez com o seu povo no deserto, né? Guiando o povo. E eu queria aqui abrir um parêntese e deixar para os irmãos algumas maneiras como que o Espírito Santo nos guia. Primeiro, abrindo nossa mente para as profundas verdades da Bíblia. Então é uma dessas formas que o Espírito Santo nos guia, abrindo a nossa mente para as profundas verdades da Bíblia. Então, para mim conhecer essa bússola que vai me dar a direção, eu preciso ler. Aí aqui nós voltamos mais uma vez para o alfabeto do crente. Leitura diária, leitura da Bíblia. Tem muita gente que quer ser guiado. Ah, Senhor, eu preciso decidir isso. Senhor, eu preciso resolver isso. Senhor, me dá a direção. O Senhor, já te dei. Abre. Lê. Mas você não quer ler a Bíblia? Você não quer abrir a Bíblia? Como é que você vai ter a direção do Espírito de Deus se você não quer abrir a Bíblia? E não é abrir, né? Como aquela história do jovem que disse assim: Senhor, aonde o Senhor quiser falar comigo, eu vou obedecer. Aí ele abriu naquele texto de Judas, que Judas foi e se enforcou. O Senhor sabe nem brincar. Tem gente que faz isso. Senhor, fala comigo, Senhor. Aonde eu abrir aqui é o Senhor falando comigo. Não é dessa forma, irmãos. Faça um cronograma de leitura diária. Escolha um livro da Bíblia para você ler. Qual é o livro que você está lendo? Porque à medida que você vai ler ali a palavra de Deus diariamente, o Senhor vai estar falando contigo, continuamente, te guiando. Durante o teu dia você vai precisar tomar decisões. E nesse momento você vai lembrar daquilo que você leu. O problema é que você não vai lembrar de coisas que você não leu. Tem muita gente que faz concurso aí, né? Aí fazer concurso, aí, Senhor, me abençoa, Senhor, nesse momento. Me faz lembrar. Lembrar de quê? Tu estudou? Ah, não vai, meu amigo. Agora estuda. Senhor, eu estou doido para te abençoar, te colocar lá em primeiro lugar. Mas estuda. Que aí o Senhor vai fazer você lembrar. Você vai estar lá pegado na sua prova lá, e pai, você, isso aí eu estudei. Pã! Lembrou. Porque o Espírito Santo faz lembrar, irmãos. Então, como é que ele nos guia? Abrindo a nossa mente para as profundas verdades da Bíblia. Segundo, pelas circunstâncias
e o ambiente que nos rodeia no dia a dia. Você está num determinado lugar, né? Aí você já faz aquela análise, você é crente, lembre-se disso, você é crente, você é um salvo. Será que esse ambiente aqui é para mim? Será que esse lugar aqui é para mim? Será que esse tipo de conversa aqui é para mim? O problema é que tem muito crente, irmãos, que tem prazer nas coisas do mundo, tem muita coisa do mundo nele. Então, para ele não tem mais essa sensibilidade de saber se aquele ambiente, aquele lugar, aquele tipo de conversa é para ele. Ele está achando é bom. E o Espírito está guiando, olha. Ó, isso aí não é para ti não, isso não é lugar para você. Vai-te embora. Olha aí, ó, não se envolve com esse tipo de coisa não, que isso aí não é para ti não. Então são circunstâncias e ambiente no dia a dia que nos rodeiam. O Espírito Santo está guiando. Você está ali, as irmãs, né? Mexer um pouco com as irmãs aí. Está ali, de manhã você já acorda, tem que chamar o menino para ir para a escola, tem que fazer café, e você já começa a se envolver nas tarefas, e o Espírito diz assim, olha, opa, para, Marta, vem cá, Marta, se transforma em Maria. Aí você quer ser Marta, não, tem que dar conta do almoço, já tem que ir buscar o menino na escola, e começa a se envolver nessas atividades, e o Espírito guiando, né? Lê tua Bíblia, já abriu a Bíblia hoje? Já tirou tempo para orar? Então, nas circunstâncias do dia a dia, o Espírito Santo está guiando. Aí sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que essa sensibilidade aqui, que Deus dá para o crente, Ele fica chamando, né? Guiando, vai ler sua Bíblia, vai orar, e o Espírito Santo ali martelando, e você dando uma de Marta. Daqui a pouco você não ouve mais essa voz. Você perdeu essa sensibilidade do Espírito. Por quê? Porque você está alimentando quem? A carne. Você não está alimentando o Espírito. Por isso que a Bíblia diz assim, que não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E quando que você apaga o Espírito? É quando você não alimenta ele. Você não vai matar o Espírito, mas você vai apagar. E a luz, essa chama, é exatamente essa sensibilidade de você estar ouvindo a voz do Espírito. Te guiando. Como é que você está? Então você está numa situação que não está mais nem, já virou foi uma crosta. Você já nem sente mais, já está insensível. Quando você está num estágio desse, precisa haver uma ruptura completa com aquelas coisas que te afastam de Deus. Para que você volte de novo para a comunhão com o Senhor. Volte de novo para a palavra de Deus. Volte de novo para uma vida de oração. Então, meus irmãos, uma forma do Espírito nos guiar também, fecha parênteses aí. Uma terceira forma, pelo conselho de outros. Preste atenção aqui, irmãos. Uma das formas do Espírito Santo nos guiar, pelo conselho de outros, especialmente homens e mulheres de Deus, dedicados, sábios e experientes. Com quem você tem se aconselhado? Quem são os seus mentores? Quer um conselho? Né? Diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Não pegue conselho com pessoas que não abrem a Bíblia. Não pegue conselho com pessoas
que se recusam a abrir a palavra de Deus. Procure pessoas, quer um conselho, quer uma direção. Ore ao Senhor para que o Senhor te dirija para pessoas sábias, tementes a Deus, que possam te dar uma orientação à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Então, dessa maneira, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, nós encontramos aqui, já, Neto, volta lá para Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, nós temos aqui a devoção dos servos, pessoas que estavam servindo ali a igreja continuamente. Disse o Espírito Santo, nós encontramos aqui a direção do Espírito, e essa direção também ela é contínua na vida do cristão. E por último, meus irmãos, olha só, versículo 3. A devoção dos servos, a direção do Espírito, e em terceiro lugar nós encontramos aqui no versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo eles as mãos, Nós vamos encontrar aqui, vou ajudar vocês a encontrar aqui o terceiro ponto dessa mensagem. Quem era que estava jejuando e orando? Quem era? Hã? Não, aqui não está falando de Daniel, não. Nós estamos em Atos, capítulo 13, e versículo 12. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eles vão despedir eles mesmos? Presta atenção. Olha a regra da exegese hermenêutica aqui. Faça pergunta para o texto. Quem é que estava despedindo eles? Deus? O Espírito Santo? Irmãos, era a igreja, irmãos. É a igreja. Esses irmãos estavam servindo continuamente. Agora, nós tivemos aqui a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo disse assim, olha, o Barnabé e o Saulo, né? Eles estão servindo, estão se dedicando. Olha o versículo 3 aqui, irmãos. Então, jejuando e orando, e impondo eles sobre as mãos, a igreja separou esses dois irmãos agora. Vem cá, Timóteo e Filipe, só um exemplo, né? Fica aí mesmo, mas só... esses dois irmãos estão servindo continuamente. Irmãos, esses irmãos aqui, eles têm perfil, viu, irmão? Vamos enviar esses dois para o seminário, se preparar. Olha, surgiu uma oportunidade do ponto de pregação ali. Irmãos, olha, vocês agora vão ser consagrados. A igreja vai enviar. Aqui nós encontramos a diligência da igreja, devoção dos servos, servir continuamente, direção do Espírito e a diligência da igreja, irmãos. Diligência quer dizer interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Então a igreja precisa ser diligente, irmãos. A igreja precisa estar atenta para os jovens, para os senhores, para as senhoras. A igreja precisa estar atento para aqueles que se destacam em servir continuamente e investir neles. Trazer eles para perto. Porque esse é o papel da igreja, irmãos. Nenhuma pessoa pode dizer, a partir de hoje eu sou missionário. A partir de hoje eu sou um evangelista. Eu acordei hoje, a partir de hoje eu sou pastor. Não é assim, irmãos. É a igreja, irmãos, que tem a autoridade divina
de promover isto. Então, Saulo e Barnabé, eles eram devotos ao Senhor, eles viviam uma vida de serviço contínuo. O Espírito Santo viu isso, separou eles, e agora quem é que vai enviar eles? Quem é que vai credenciá-los? Eu cheguei aqui em nome da Igreja Batista Compensa 2. Peraí, pastor Tan, chegou aqui um jovem que disse que foi enviado pela sua igreja. O pastor diz, rapaz, não é daqui da minha igreja mesmo não. Vocês estão entendendo como é que é o processo? É o Espírito Santo, irmãos, dando a direção para a igreja, e a igreja agora credenciando esses irmãos, a igreja de Antioquia agora enviando esses irmãos para mais uma viagem missionária. Então é a igreja que credencia, irmãos. Então, muito mais do que nos reunir, olha só o entendimento aqui, muito mais do que nos reunir semanalmente, a igreja tem uma tarefa, uma função mais específica quanto à preparação de obreiros, de estar sensível para aqueles que estão perfil de servos. Tenho 3 minutos ainda, irmãos. Vamos já terminar. Então, há tarefas importantes a serem realizadas. Porque aqui, então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despedir agora vão. Há uma tarefa mais distante. Agora vocês vão, eles estão indo agora com preparo e com a bênção da igreja. Sabe o que é interessante? Que nas reuniões o pastor Ricardo sempre mencionava sobre isso, né? E muitas das vezes passou a ser problemas. O que era para ser bênção passou a ser problemas. Irmãos que iam para a viagem missionária que nem o pastor sabia que ele ia, né? Quando já sabia, apareceu lá o nome dele na relação lá. Então você comunica ao seu pastor. Você vai se ausentar, você, pastor, olha, domingo eu não vou estar presente. Isso é uma virtude, irmãos. Ou você acha que você é dono da sua própria vida e você não deve satisfação a ninguém? Então isso mostra uma característica, primeiramente, de orgulho e de insubmissão à liderança. Porque quem dá a bênção para você aqui é a tua igreja, que te reveste de autoridade. Porque você é uma extensão da sua igreja, aonde você for. Está servindo aonde, pastor Kennedy? Eu estou servindo lá na Igreja Batista do bairro Compensa 2. Olha a responsabilidade. Onde é que você está servindo? Ou você só serve aqui. Lá fora você não é de igreja nenhuma, você é você e acabou. Não, esses irmãos aqui foram despedidos, né? Foram enviados com a bênção da igreja. Eles poderiam chegar onde for, pregar o evangelho, mas eles tinham uma credencial. Qual era a credencial? Que a minha igreja me enviou. Lógico que no sentido prático, quem é que estava guiando tudo isso? O Espírito Santo, como mostrado aqui no texto. É o Espírito Santo que guia, irmãos. Então, meus irmãos, nós encontramos aqui a devoção dos servos, servir continuamente, a direção do Espírito, que nos guia continuamente, e a diligência da igreja, o cuidado aplicado da igreja, para executar aqui uma tarefa específica.
Sabe que, irmãos, eu tenho orado para que Deus nos dê esse despertamento. De quantos lugares, pontos de pregação, poderíamos estar abertos agora, né? No momento nós temos um trabalho lá do Andiroba, mas quantos outros nós poderíamos ter? Mas cerramos os nossos olhos diante dessa realidade. Por quê? Porque o Espírito Santo tem guiado, mas não tem tido disposição para obedecer. Talvez o Senhor já te chamou para ir para um seminário. Talvez você já até foi para o seminário, mas desistiu. Irmão Samuel? Muitos começam. Alguns permanecem. Mas poucos concluem. Pouquíssimo. Na minha turma do seminário, de 4 anos de seminário, nós começamos com uma turma de 28 alunos. Quantos alunos formaram em 4 anos? Chuta aí. Então já conhece a história, né? 3 alunos. Então é assim. Então, se o Espírito Santo tem guiado você, obedeça. Porque dessa forma, aqui é um exemplo prático, em 3 versículos aqui, mostra na prática como a igreja funciona. Como que Deus vocaciona, como Deus chama, como Deus envia. Mas nós temos fechado os nossos olhos para essa realidade, irmãos. Então, se o Espírito Santo tem guiado você, obedeça. E esteja pronto para ver as grandes coisas que o Senhor vai fazer por intermédio de você. Agora, não espere que Deus vai te usar, se você não está servindo nesse momento. Existe uma canção agora, eu olho para o Lucas e eu me lembro, porque o Lucas é o nosso irmão batista com alma pentecostal, né? Os louvores que ele bota no status dele só é do... Aí, aquela canção lá, quem mandou jogar a rede, né? Quem mandou você largar, tipo assim. É uma canção muito interessante a letra. Que na prática é isso mesmo. Ao longo da tua vida cristã, você largou a rede, você abandonou o barco, está agora como um espectador, sentado no banco, ouvindo. Vamos, irmãos, juntos, vamos servir. Há muito trabalho a ser feito. O Senhor quer te usar. Não seja como aquele, a quem enviarei, né? Quem que há de ir por nós? Ah, Senhor, envia a Joyce. Tem carro, vai lá em Boa Vista e volta. É assim que nós estamos apontando, né? Envia Timóteo, alguém falou Timóteo? Falar em Timóteo, né? O nosso pastor aqui, olha só, aproveitar ainda que está sendo gravado, mas são assuntos que nós precisamos pontuar na ausência dele. Cadê o Timóteo dele? Não o Timóteo filho. Todo pastor tem um jovem ali aos seus pés, aprendendo. Futuro pregador, onde o pastor orienta. O jovem de hoje faz é fugir dessas coisas, né? Não sei se vocês lembram do pastor Haroldo, né? Quantos Timóteo o pastor Haroldo formou? Pastor Edberto, servindo aí. Os mais antigos conhecem a história, né? Ali, servindo ao Senhor, de perto, ombro a ombro com o pastor ali. Carregar a bolsa, né? Tinha sempre um para carregar a bolsa do pastor Haroldo, né? Pastor Elias carregou muitos anos a bolsa do pastor Haroldo. Pastor Elias hoje está servindo ao Senhor em Portugal. Formou no seminário, está servindo ao Senhor.
E muitos outros, irmãos, precisam ter esse despertamento. Nosso pastor precisa, sim, e muito, desse auxílio de ombro a ombro, né? Temos o pastor Fábio Omar, que trabalhou com o pastor Fred, na igreja Hebron, no Japim. Se eu não me engano, foi por 14 anos. E hoje está onde? Servindo ao Senhor, lá em Lábrea. Então precisamos, jovens, desses Timóteos, que tenham esse interesse de pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, com a sua graça infinita, continue nos despertando e nos guiando para a sua glória. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor, pelo privilégio santo que o Senhor nos dá de sermos desafiados por meio da tua palavra. Fica conosco neste dia, nos abençoe no encontro à noite, sejamos despertados a estarmos aqui mais uma vez para ouvir a tua palavra. Guarda-nos de todos os perigos, de todos os males, mas continua, Senhor, abençoando a tua igreja, levantando obreiros, servos, dispostos a servir ao Senhor continuamente, para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.